nós estamos diante de um gigante, né? De um cara que tem uma história brilhante no futebol brasileiro, no futebol mundial, porque ele também foi um dos percussores do futebol nos Estados Unidos e no Japão. Né? O Oscar abriu frentes para jogadores brasileiros no Japão. Né? Ele foi um dos caras que foi para o Japão, um dos primeiros a ir para o Japão, se eu não estou enganado, e abriu, né? Por que abriu? Por que abriu? Porque o Oscar era um fazedor de gols, mas ele é zagueiro. Não, ele abriu porque ele tinha um caráter diferente, ele era um jogador, tinha uma postura de um jogador diferente, de um homem diferente. E no Japão isso conta. Eu estou errado, Oscar? Boa tarde, não. Um grande abraço para você. Obrigado, Ceará. Um grande prazer falar contigo, meu amigo contemporâneo da minha época de atleta, né? Como você disse, eu joguei numa época, graças a Deus, muito boa, com grandes jogadores, e tive a oportunidade de iniciar minha carreira na Ponte Preta, como você disse, e depois da Ponte, eu, como muita gente pensa que eu já fui direto para o São Paulo, não. Eu fui para o Cosmos, em Nova York, e aí depois sim retornei para o São Paulo. E terminei a minha carreira no Japão, no Nissan, que hoje mudou o nome, né, depois da Copa de 2002 lá no Japão, para Yokohama Marinos, né? E como você falou, Ceará, eu fui o primeiro jogador. Eu e o Milton Cruz fomos os dois primeiros, porque chegamos juntos, né, fomos adversários, jogamos em clube diferente, mas estreamos no mesmo dia. Né? Até foi o jogo, ele foi meu adversário. Mas estavam lá como treinador de Lussani, alguns outros treinadores, né? E agora, jogador assim, profissional, acho que eu e o Milton fomos os primeiros. Tinha alguns jogadores lá mais amadores brasileiros, mas aí começou a abrir, né? Como hoje está abrindo China, abriu Coreia, né? E o Japão, naquela época, estava iniciando ainda se preparando para a Copa de 2022. Desculpa, de 2002, junto com a Coreia. Né? Então, eles já começaram 10 anos antes, uns 12 anos antes, começaram a fazer, né, a investir, né, em jogadores, a construir pequenos estádios e tal, para os árbitros também eram estrangeiros, então trouxeram muitos árbitros fora para ensinar e mostrar, né, os regulamentos do exterior. Então foi assim, né, uma coisa meio prolongada, mas foi mais ou menos isso aí que você disse mesmo. Eu jogava na Ponte e nós jogávamos e os jogadores da Ponte e os jogadores do Guarani estudavam no mesmo colégio aqui no Vila Gelinha, ali fica no meio dos dois clubes ali, sabe? E nós estudávamos, muitos jogadores do Guarani da mesma classe, e nós da Ponte éramos amigos dentro da classe. Mas para o lado de fora a gente não podia se encontrar, não podia conversar, que éramos amigos dentro da classe de aula, mas fora dela eram inimigos. É que você foi capitão de tudo que você jogou, todo clube que você jogou você foi capitão, de seleção inclusive, e isso requer uma certa liderança, né, Oscar? Ou muita. Eu também não sei os motivos, né? Mas desde a época dos juniores da Ponte, foi assim. Eu não sei se é porque antigamente era sempre os zagueiros que eram os capitães, né? Historicamente, né? Por um lado, acho que era por esse motivo. E o outro, acho que é pelo respeito, pela amizade que você tem entre os companheiros, né? Por representar os colegas, acho que a gente sempre... Eu também fui treinador e a gente sempre acabava escolhendo um jogador que tinha certo... que os outros jogadores o respeitavam e podiam ouvir, ou podia esse jogador representar perante a diretoria, levar
um pedido, né, algum requisição de certas coisas para o clube, para o elenco, né? Então é mais por esse lado, né, que a gente sempre olha a escolha de um capitão do time. Né?